Olá, queridos companheiros, sejam bem-vindos a mais um dia de estudo nesse nosso canal dedicado à divulgação da doutrina espírita. É o nosso canal, pertence a todos nós, é nesse sentimento que ele vai sendo construído a cada estudo, a cada página em que lemos, relemos, refletimos mais uma vez em mensagens trazidas pelo plano espiritual, em livros como este do Momento da Playlist, que tem como título Ceifa de Luz. No momento, as mensagens de autoria do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, mensagens que precisamos refletir de forma pouco mais devagar, com mais calma, com mais profundidade, para que se calem no fundo dos nossos corações, para que consigamos perceber no nosso dia a dia, nas nossas vidas de relacionamento, a possibilidade de praticar tais ensinamentos. Rogamos sempre a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga, a proteção e o entendimento necessário para cada uma dessas lições e a percepção de colocarmos em prática nas menores curvas e lances da nossa vida. Hoje iremos fazer a leitura da mensagem 46 do livro, que tem como título Caso Grave. E Emmanuel nos traz de início o Evangelho de Lucas, no capítulo 12, quando Jesus disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Dentre os nossos companheiros da experiência humana, aquele que apenas enxerga as suas necessidades sem consideração para com as necessidades de seus vizinhos, que jamais se afastou da casa farta, nem mesmo por momentos para levar um pão à choupana que a penúria vigia, que nunca se lembrou de oferecer migalha dos recursos que lhe são próprios nas obras da solidariedade, que vê exclusivamente a exigência dos próprios filhos, laureando-as de abastança e carinho, sem tentar nem mesmo ao de leve minorar o suplício das crianças abandonadas, que se iluminou com o facho da ciência e se trancafiou em bibliotecas valiosas, sem estender a mais ligeira réstia de luz aos ignorantes, que se enriqueceu de tributos afetivos no lar tranquilo, sem acender, em tempo algum, o menor raio de esperança ou de alegria para a viuvez em desamparo, que unicamente sabe desfrutar vantagens pessoais, sem alongar braço amigo na direção dos que anseiam por singela oportunidade, das muitas oportunidades de elevação e progresso que lhe favorecem a vida. Que vai, existência fora, no carro da saúde física, cerrando os ouvidos, para não escutar o choro e a súplica dos doentes que lhe rogam proteção e consolo. É de todos os irmãos prejudicados pelo egoísmo, um caso dos mais graves e dos que mais carecem de piedade, com direito a ser internado com urgência em nosso pronto-socorro da oração. Pronto-socorro da oração, para que sejam atendidos. Emmanuel nos deixa claro aqui o caso grave do egoísmo que todos nós ainda possuímos. E que aos poucos, vamos nos desligando, mas percebemos o quanto ainda essa paixão, essa situação nos é presente em nossas vidas.
Nós trouxemos aqui para pesquisa, caso vocês queiram, onde se encontra principalmente esse tema, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, versículo 11, e no Livro dos Espíritos, a partir da questão 913. Vamos dar uma olhada nessa questão 913, quando Kardec pergunta ao plano espiritual, dentro de os vícios, qual que se pode considerar radical. Todos temos vícios? Temos. Dentro desses vícios, qual que nós podemos considerar o radical? E aí a espiritualidade responde: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Então, o egoísmo, e dele vai derivar todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Quando nós observamos uma atitude nossa que causou algum tipo de contrariedade, de ressentimento em alguém, ou com a gente mesmo, e percebemos que ali estamos infringindo a lei do amor, a lei de Deus, se nós pararmos para nos aprofundarmos, ir fundo nessa pesquisa dentro de nós, lá no fundo nós encontraremos como causa o egoísmo. Às vezes a gente fala, eu disse isso porque o outro estava querendo pegar na minha frente. E aí eu fui mais rápido e fiz aquilo e fui mal compreendido. Porque no fundo eu estava ali ainda no instinto de conservação, lá do início, quando nós vivíamos numa barbárie e eu precisava garantir a minha sobrevivência. O tempo passou, mas ainda tenho automatizado dentro de mim esse egoísmo, essa paixão que me fez sobreviver de uma certa maneira, mas que hoje já extrapola, porque não era um caso de extinção da minha vida. É um simples reflexo que ficou automatizado. Nós vamos começar a perceber dessa maneira. O egoísmo, na realidade, é o amor exclusivo a si mesmo e aos seus interesses, quando não consideramos os interesses do outro. A gente pode dizer que é o antônimo, o contrário do altruísmo. Então é aquele momento que pensamos nos nossos interesses sem menor consideração com o outro. Aí a gente reclama da sociedade. Nossa, a sociedade, quando vai mudar? Quando nós mudarmos. A sociedade muda quando os seus membros mudam. Quando nós passarmos a considerar também que o outro tem direitos, tem necessidades. Enquanto eu achar que eu estou na frente do outro, a sociedade será um resultado desse egoísmo coletivo. Então é aquele momento que já ouvimos inúmeras expressões, que a gente pode falar própria da característica egoísta. Farinha pouca, todo mundo sabe de cor, Meu pirão primeiro. Cada um por si, Deus por todos. Ainda coloca Deus, É o chavão do egoísta. E aí no início a gente não entende muito, mas porque isso está errado. Mas se eu não pegar, o outro vai pegar e eu vou ficar sem. Não é assim que a gente aprendeu nas nossas instituições e muitas vezes até dentro de casa foi ensinada uma ótica distorcida, fora de um padrão. Por isso que a gente vive com tantos conflitos.
que nós aprendemos a lei de Deus, aprendemos a desejar o padrão do Cristo e ao mesmo tempo trazemos como que agarrado dentro de nós esses tipos de ideias e conceitos ainda tão lá primitivos. E aí a gente vai lembrar, né, que o egoísmo realmente é a chave, é a chaga da humanidade. Qual a maior chaga que a humanidade tem? O ser egoísta. O egoísmo, ele nasce do orgulho, que é aquela exaltação da personalidade, né, que leva a criatura a se considerar acima dos outros, julgando-se com direitos superiores, não é isso? Então é a exaltação da personalidade. Eu estou acima de todo mundo, olha. Pirão meu primeiro. Ó, se eu não fizer isso, ó, vou me dar mal. Então eu tenho que levar essa vantagem. Alguém tem que levar vantagem, vai ser eu. Eu não vou sair por baixo da situação. Olha a exaltação da minha personalidade. Na questão 914, fica claro que o egoísmo está, né, fundamentado no interesse pessoal. Então vamos ver essa situação em que muitas vezes nos equivocamos, né? Nós trazemos conceitos de outras vidas, de processo educacional ainda muito estreito e repetimos sem parar para analisar aquilo que estamos falando. Quantas vezes nós já ouvimos ou nós mesmos já pronunciamos a seguinte frase: eu sou muito boa, eu sou muito legal, mas contanto que não pise no meu pé, não pise nos meus calos. Então eu sou uma pessoa boa, contanto, né? Contanto que você não interfira nos meus interesses pessoais. Não pode ser a substituição? Então eu sou uma pessoa muito legal, sou ótima. Contanto que você não interfira nesse meu interesse pessoal. Na hora que você interferir no meu interesse pessoal, na realidade, tanto eu quanto você vamos descobrir que de boa eu não tenho nada, né? Eu só tenho uma capa que se defende, uma máscara, enquanto ninguém coloca em risco o meu interesse pessoal, seja qual for, até daqueles que eu tenho interesse, que eu amo. Então ali eu mudo, eu deixo de ser uma pessoa boa, porque na realidade, quando você muda, é porque a gente ainda não desenvolveu essa cota de bondade. E é interessante, né? Por que que isso acontece? Por que que falta de educação moral? Vocês já repararam isso? Falta do conhecimento, que a gente pode dizer, da vida espiritual. Falta, né, que a gente observa de um olhar um pouco mais profundo. Então a criatura, como ela não tem uma noção de vida espiritual, ela acredita que a sua vida, né, tem que se concentrar apenas nos seus objetivos e interesses da vida material. Cada vez ela vai conquistar mais bens na vida material, situações nesse pedaço de tempo que ela possui na Terra. E aí, quando ela se concentra apenas nesse presente, ela não consegue ver que existem pessoas ao lado dela, abaixo dela em situações mais difíceis, pessoas acima dela com condições melhores. Então ela não consegue ver nada adiante dela. É ela, né? É a única criatura que importa. Todo o restante existe só para ser figurante,
ela é o artista principal e único do universo de suma importância. É uma falta de educação moral, educação espiritual, de conhecimento. Ela certamente não crê em Deus como o Pai de todos nós, porque ela não consegue ver o outro como irmão. Se fala que acredita em Deus e age assim, ainda é uma crença muito limitada. A preexistência da alma. Olha como é importante a educação espírita, quando a gente entende que já vivemos vidas anteriores e não sabemos, não lembramos no momento que tipo de vida foi essa. E que nós, pela reencarnação, iremos ter outras vidas. Muitas vezes em situações sociais muito simples, muito humildes, de classe social ou até de próprio desenvolvimento no lado da cultura. Reencarnações que vamos passar nessa situação. Ou já vivemos, ou iremos viver, de acordo com algumas necessidades. Quando a gente começa a entender um pouco mais, né, da reencarnação, nós vamos lembrar do nosso livre-arbítrio, a liberdade que nós temos, inclusive, de agir de uma forma egoísta, o tempo todo pensando só no nosso próprio umbigo, ou naquela panelinha que é a nossa família, e todo o restante ninguém mais vai importar. Tirando aqueles que eu selecionei, o restante tá com Deus, né? Eu não vou levantar uma palha para ajudar. E aí, quando a gente entende e tem educação espiritual, a gente vai lembrar que eu tenho livre-arbítrio, mas eu também tenho uma lei que é inerente a essa liberdade, que é a lei de causa e efeito, do qual cada causa vai ter uma consequência. E a causa de uma vida egoísta tem como consequência, além da solidão, na maioria das vezes, muitas outras iremos ter que vivenciar, né, situações, condições de renascimento muito apagadas, muito modestas, podemos dizer assim, né, para vencer esse egoísmo. Porque quando nascemos nessas situações muito modestas e muito apagadas, sem recursos, na maioria das vezes financeiros, nós passamos ali a valorizar o sentimento de solidariedade que o outro está tendo com a gente, com a nossa família. Aí a gente repara, olha como é importante, como é que eu fui salvo por esse sentimento. Então é quando a gente lembra hoje, se hoje eu estou mandando, cuidado que amanhã eu estarei obedecendo. Então assim, nós vamos, durante essas reencarnações, aprendendo sobre a lei, né? A lei de ação e reação, vamos percebendo que somos herdeiros de atitudes, de comportamentos inúmeras vezes em desacordo com a lei, e que as oportunidades, pela misericórdia de Deus, numa próxima vida, será daquela lição. Qual a lição que essa criatura tem tanta dificuldade? Então ali nós iremos trabalhar com mais afinco determinadas situações. Leon Denis tem uma observação muito interessante que ele fala, né, no inverno, principalmente na Europa, onde o frio é demasiado, né? Então ele reparava que alguns pássaros se reuniam ali para, junto aos outros, embaixo de algum teleirinho, né, tremendo lá de frio, uns aos outros para passar aquele calor do próprio corpo. E ali eles eram solidários, eles ali se uniam na hora da dificuldade para sobreviver. Um ajudava o outro, aqueles pássaros. Mas
Assim, que chegava a primavera e o verão, eles se colocavam a voar cada um por si. E muitas vezes se bicavam e se machucavam por conta de uma migalha de pão. E que ele olhava assim o ser humano. E é interessante mesmo, porque quando estamos vivendo uma dificuldade, é mais fácil nos unirmos. É mais fácil entendermos o que é fraternidade, a importância da solidariedade. É na dor que aprendemos a construir esse tipo de sentimento maior. Que possamos então, todos nós, buscarmos a cada dia observar a raiz desse egoísmo, observar em cada atitude nossa aonde está essa situação e irmos extirpando, observando o tamanho do universo e olhando para a gente, para ver se assim perdemos um pouco dessa miopia de visão espiritual que ainda possuímos, de achar que nós somos os únicos habitantes, que todos nós estamos juntos e assim precisamos aprender a importância da solidariedade, da fraternidade e da igualdade para todos nós. Que Jesus assim nos abençoe com a certeza dessas bênçãos em nossos corações, para que possamos sentir dentro de nós pontos, atitudes, falas que já precisamos, já temos condições de modificar por uma reeducação moral. Muita paz, muita harmonia e muita sabedoria para todos nós, graças a Deus.